Olá, aqui é o Rodolfo. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje o objetivo do vídeo é compartilhar com vocês 4 lições deste livro aqui, ó. A Psicologia Financeira de Morgan Housel. Fica comigo até o final desse vídeo, que esse vídeo vai reformular a sua forma de pensar, vai te ajudar muito. Falo isso por experiência própria, que após a leitura deste livro, eu consegui mudar o meu pensamento sobre a minha vida financeira. E antes de falar das lições propriamente ditas, eu sempre gosto de falar e gosto de dizer que se você quiser crescer, não só em finanças, como na vida, você tem que se condicionar a estudar, você tem que se condicionar a ler. A leitura é o principal pilar para você construir algo sólido na sua vida. Então, leia. E hoje em dia não tem desculpa para você não ler. É porque os livros são muito baratos. Um livro aí custa menos do que um fast food. Você pode estar comprando aí a versão física nas lojas. E se você preferir, pode até estar comprando versões mais em conta, como livros aí digitais. Só você entrar em alguma plataforma aí, você fazer um cadastro, comprar ali com um valor muito barato, muito em conta, e isso daí ficar salvo aí no seu computador, no seu telefone, e você pode ler a hora que você quiser. É fundamental que você também não fique numa paranoia de querer ler muitas das vezes um livro por semana, querer ler 60 livros por ano, como algumas pessoas falam, para ser bem sucedida, a pessoa tem que ler 60 livros por ano. As coisas não funcionam bem assim. O que você tem que ter é que você tem que criar o hábito da leitura. Se você é uma pessoa que você lê 10 páginas de um livro por dia, isso já é mais do que o suficiente para você se desenvolver. Vamos para a primeira lição, que é a lição sobre o comportamento, que o autor fala o seguinte: não importa o quanto você ganha, e sim o que você faz com aquilo que você ganha. Basicamente, ele está falando o seguinte: não interessa a quantidade de receita que você recebe, e sim o que você faz com aquela receita. E ele começa o livro contando uma história de um senhor que morreu aos 92 anos e deixou um patrimônio acumulado de 8 milhões de dólares. Basicamente, esse senhor fez aquilo que as pessoas não costumam fazer. Ele comprava ações blue chip todos os meses, ou seja, ele pegava parte do seu dinheiro e simplesmente investia. E o mais interessante é que esse senhor era um faxineiro e trabalhou ali por algum tempo ali consertando um carro em um posto. E a pergunta que fica é: como que esse senhor faxineiro, uma pessoa simples, conseguiu acumular uma fortuna dessa magnitude? Ele simplesmente conseguiu acumular essa fortuna porque ele teve um comportamento de um investidor inteligente, ou seja, todos os meses ele fazia aquilo que ninguém gosta de fazer, que é pegar parte do seu salário e investir. E o mais interessante, não só investir, como não mexer naquele dinheiro, até porque não adianta nada também você investir e muitas das vezes você tirar o dinheiro na hora errada. Esse senhor criou o hábito de poupar todos os meses, coisas que a gente devemos fazer para que a gente consiga ali construir algum tipo de patrimônio. Ele viveu uma vida simples, coisa também que no mundo atual é difícil você viver na simplicidade. Haja vista que a todo momento a gente vê nas redes sociais, nas mídias sociais, nos meios de comunicação, que a gente tem que luxar, que a gente tem que ostentar, que a gente tem que ter roupa cara, carro caro, morar em casas luxuosas, que a gente tem que ter relógio caro, bolsa cara, e a simplicidade está cada dia mais difícil. Ele viveu numa casa simples, comprou uma casa de 12 mil dólares e viveu ali pelo resto da sua vida. Esse senhor nos mostra que é um mito a gente simplesmente querer falar que para investir a gente tem que ter dinheiro. E pior ainda, que para investir a gente tem que ter uma habilidade muito técnica em finanças, em matemática, em estatística, saber de economia, saber de administração, saber de contabilidade. Quando, na verdade, se a gente tiver um plano, um planejamento simples e seguir aquele planejamento ali, independentemente do que acontecer na nossa vida, a gente vai conseguir acumular um patrimônio. Então, o autor deixa muito claro que finanças não é sobre o quanto você ganha, e sim o que você faz com aquilo que você ganha. E se você é uma pessoa que, por exemplo, ganha pouco, mesmo dentro da sua simplicidade, você cria o hábito de investir, você vai conseguir acumular um patrimônio. Do contrário, também é verdadeiro. Se você é uma pessoa bem remunerada, não se condiciona a investir, não tem um hábito de poupar, dificilmente você vai construir alguma coisa sólida. O que o autor deixa muito bem claro nesse ensinamento é que a quantidade de dinheiro que você tem, ela importa muito. Porém, aquilo que você faz com aquilo que você ganha também é muito importante, porque a gente vê, às vezes, uma pessoa que ganha um salário muito bacana e ainda assim fica com problemas financeiros. Por quê? Porque o comportamento daquela pessoa
é um comportamento que não condiz com a realidade que ela tem. E do contrário, também a gente vê um senhor simples, viveu uma vida simples e conseguiu acumular uma fortuna de 8 milhões de dólares. Vamos para a segunda lição, e antes de falar da segunda lição, se você já não é inscrito no canal, já se inscreva. Se você já é inscrito, deixe seu likezinho, deixe seu joinha para que esse vídeo aí apareça para mais pessoas. A segunda lição fala o seguinte: o suficiente não é pouco. O que o autor quer dizer com essa lição? Ele fala que você tem que estabelecer um salário para você viver. Você tem que estabelecer uma receita. E essa receita ela tem que corresponder às suas expectativas, tem que corresponder às suas necessidades. Essa receita ela tem que comportar todas as suas despesas mensais. O autor sabe muito bem que o problema financeiro das pessoas está condicionado a justamente as pessoas de ganharem, às vezes, um salário que não comporta as suas despesas, que não comporta o seu estilo de vida. E é importante que a gente tenha consciência de que a gente deve estabelecer uma quantidade de receita de salário por mês, que a gente busque essa receita para que a gente consiga ter um mínimo de conforto e segurança. Até porque a frustração financeira, normalmente, ela está condicionada a uma pessoa querer acessar coisa que ela não pode. Por exemplo, uma pessoa ela ganha 5 mil reais e ela não quer acessar coisas de uma pessoa que ganha 5. Ela quer acessar coisas de uma pessoa que ganha 10, que ganha 20. E aí o que acontece? Ela vai lá e contrai dívidas, usa cartão de crédito, cheque especial, faz empréstimo de uma forma toda desordenada, desorganizada e acaba se endividando. E se você tiver em mente que quando você estabelece uma receita, ele deixa muito bem claro que isso é o suficiente, e isso daí não é pouco, isso é realmente aquilo que vai te trazer tranquilidade, você já começa a vislumbrar novas possibilidades no futuro de viver um pouco melhor. Se você é uma pessoa que você está ganhando pouco, por exemplo, você tem que, no mínimo, entender que só através do conhecimento, só através de você entender que a partir de você fazendo novas mobilizações na sua vida, você pode ganhar um pouco mais, e aí sim, ganhando um pouco mais, você vai conseguir realizar seus sonhos, seus projetos e viver um pouco melhor. Se você não estabelecer uma receita para você viver, você vai ter dificuldade financeira. Essa dificuldade vai vir, muitas das vezes, de você querer comprar algo que não está dentro das suas possibilidades de você comprar. E o crescimento financeiro, ele também é muito importante, porque a todo momento a gente tem que estar vislumbrando novas possibilidades, não só de ganhar dinheiro, mas também novas possibilidades de a gente estar investindo o nosso dinheiro de uma forma um pouco melhor. E Ter Havek, em seu livro Mente Milionária, ele fala o seguinte: os nossos rendimentos só crescem quando a gente cresce. Então é ideal que a gente não só cresça na vida como finanças, através da leitura, através do conhecimento, para que a gente consiga realmente alavancar um pouco mais a nossa receita. E se você é uma pessoa que tem curiosidade de saber um pouco mais sobre o livro Mente Milionária, aqui abaixo na descrição desse vídeo, eu vou deixar o link do vídeo que eu gravei anterior a esse, onde eu falo as principais lições desse livro, as principais lições que Ter Havek passa. Pode ter certeza que essas lições também vai te ajudar um pouco mais a você pensar de uma forma diferente sobre finanças. E vamos para a terceira lição, que são os juros compostos. O autor basicamente fala o seguinte: os juros compostos são compostos e confusos. Até brinca, né? Que fala que os juros compostos é a oitava maravilha do mundo. Quem sabe ganha e quem não sabe perde. O que o autor está querendo dizer é que você tem que ter paciência quando você investe. Você tem que entender que na fórmula dos juros compostos, a única coisa que é composto, a única coisa que é exponencial é o tempo. E se você não tiver paciência para esperar, dificilmente você vai conseguir prosperar não só na vida, como em finanças e principalmente na bolsa de valores. A bolsa de valores é sobre tempo. Se você é uma pessoa que não tem paciência, eu já estou te dizendo aqui logo de cara que você vai se frustrar na bolsa de valores se você não entender que primeiramente você vai ter que plantar uma semente, deixar essa semente germinar, essa árvore crescer e só depois de muito tempo que você vai colher esses frutos. E ele cita o Warren Buffett, né, que é o maior investidor de todos os tempos. Ele fala que o Warren Buffett conseguiu o resultado que ele tem, a fortuna que ele tem, não é porque ele é um investidor magnífico, não é porque ele é um investidor fora da curva, e sim porque ele se condicionou a simplesmente investir
com constância. O Warren Buffett investe na Bolsa de Valores desde os seus 14 anos. E ele dá um exemplo que a época que ele escreveu o livro, né, basicamente a fortuna de Warren Buffett estava em 84,5 bilhões de dólares. E ele fala que desses 84,5 bilhões de dólares, 81,5 Warren Buffett conseguiu depois dos seus 65 anos. Isso porque ele foi uma pessoa que ele teve muito tempo investido, muita constância. Ele também fala que provavelmente algum investidor pode ter um retorno maior do que o Warren Buffett por ano. Hoje em dia, o Warren Buffett tem mais ou menos de 20 a 22, às vezes tem anos que chega a 25 de retorno do patrimônio que ele tem. Isso daí é muita coisa, porque normalmente uma empresa sólida, robusta para você investir, ela vai te gerar 6% ao ano, 8% ao ano, 10% ao ano, 12% ao ano, já é muita coisa. O Warren Buffett consegue um retorno de 20 a 22, até porque ele está muito tempo no mercado. E ele fala que algum investidor, pode ter um retorno maior do que o Warren Buffett, de 30%, por exemplo. A gente sabe que isso é muito difícil, porém, a gente pode pegar um investidor que estudou muito, analisou muito o mercado e ter esse tipo de retorno. Só que o que ele fala? Ele fala que dificilmente alguém vai conseguir acumular a fortuna do Warren Buffett. Até porque a fortuna do Warren Buffett não está condicionado a ele ser um exímio investidor, ele ser um bom analítico, ele entender muito de estatística, de matemática, de finanças. A fortuna do Warren Buffett ele deixa muito bem claro que está condicionado à longevidade. O que isso nos ensina? Isso nos ensina que quanto mais rápido a gente conseguir investir, quanto mais rápido a gente botar dinheiro na bolsa de valores, é melhor para a gente. Até porque quanto mais tempo o nosso dinheiro ficar rendendo, mais juros lá na frente a gente vai ter. E tem até uma frase que a gente fala no mundo dos investimentos que é o seguinte: a melhor época para você plantar uma árvore foi ontem, e a segunda melhor época é hoje. Em outras palavras, a melhor época para você fazer um investimento foi ontem, e a segunda melhor época para você fazer um investimento é hoje. Isso significa dizer que você deve começar a investir agora, você deve começar a investir hoje. Mesmo com pouco, mesmo dentro das suas limitações, mesmo se você não sabe nada de bolsa, você precisa dar esse primeiro passo, que é só a partir desse primeiro passo que você vai conseguir acumular fortuna. E lembre-se, o autor deixa muito bem claro que não é sobre você ser um bom investidor, é sobre você ter tempo de bolsa de valores. Então, quanto mais tempo você tem, melhor para você, mais patrimônio você vai conseguir acumular. E a quarta lição, não menos importante, ele fala o seguinte: guarde dinheiro, só guarde. Você não precisa ter um motivo para guardar dinheiro. Você deve se condicionar e criar o hábito de poupar parte do seu salário. Até porque se você não poupa parte do seu salário, você é uma pessoa que provavelmente já tem uma predisposição, uma predisponibilidade de ter problemas no futuro financeiro. Seja você precisando de dinheiro para uma reserva de emergência, seja, por exemplo, se você perdeu o seu emprego, seja, por exemplo, se você precisar de um dinheiro para algo que não está dentro do seu controle financeiro. Todos os problemas financeiros, a maioria deles é por falta de dinheiro. Se você não tem dinheiro guardado, dificilmente você vai conseguir resolver os seus problemas financeiros. E só através dessa poupança você vai conseguir investir, você vai conseguir empreender, você vai conseguir formatar uma reserva de emergência, você vai conseguir investir em fundos imobiliários, em ações, em renda fixa, títulos de tesouro, você vai investir em CDB, LCI, CRI, criptomoedas, enfim. E se você entender que só através da poupança você vai conseguir realizar seus sonhos, seus projetos, você vai começar a poupar, fazer um esforço para poupar parte do seu salário todos os meses. Eu sei que poupar dinheiro é algo muito doloroso, é algo muito árduo, principalmente para as pessoas que não conseguem, às vezes, nem pagar as suas contas no final do mês. Mas o hábito de poupar também, ele é muito mais importante do que a quantia que você vai poupar todos os meses. E para que você consiga fazer isso, você precisa dar o primeiro passo, fazer uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes. Depois que você começar a criar o hábito, você vai ver que você vai se tornar uma pessoa disciplinada para guardar dinheiro. E aí sim você vai conseguir começar a montar os seus projetos. Por que ele fala isso? Guarde dinheiro sem motivos. Porque às vezes a gente tem um projeto que é muito ambicioso e a gente não consegue poupar, porque a gente tem que canalizar muito dinheiro, muita energia para aquele projeto. E quando a gente cria o hábito de poupar, que é muito mais importante do que a quantidade que a gente poupa, a gente vai
conseguir se tornar uma pessoa poupadora, e aí sim, a gente vai conseguir realizar nossos sonhos, montar nossos projetos. Ele cita uma frase também muito importante, fala o seguinte: ter controle do próprio tempo é o maior dividendo que você possa ter. Só através da poupança, só através de você guardar dinheiro, você vai ter controle do seu tempo, até porque a nossa liberdade financeira, ela está condicionada em nos dar liberdade de tempo e nos dar liberdade geográfica. Ou seja, a gente não vai ter mais a necessidade de ter que trabalhar por dinheiro quando a gente está livre financeiramente, né? Ou seja, a gente vai ter um patrimônio acumulado no qual pague todos os meses nossas despesas e, consequentemente, a gente vai fazer aquilo que a gente gosta, no lugar que a gente gosta. É óbvio, se a gente quiser trabalhar, a gente vai trabalhar, até porque às vezes tem pessoas que não querem ficar em casa, porém esse trabalho vai ser um trabalho um pouco mais leve, um pouco mais tranquilo do que aquela rotina que às vezes a gente passa anos maciça, tendo que acordar cedo, dormir tarde, às vezes negligenciando algumas coisas, como momento de lazer, com a família, enfim. E só através dessa poupança, só através de guardar dinheiro, é que a gente vai conseguir isso. E é por isso que ele deixa muito bem claro, que ele fala muito do tempo, ele fala muito dessa questão da hora, é porque se você não tem patrimônio acumulado, se você não se tornar uma pessoa, em um determinado momento da sua vida, livre financeiramente, você sempre vai ter que trabalhar para pagar a conta e dificilmente você vai conseguir desfrutar de algo que você construiu com o passar do tempo na sua vida. Por fim, o livro A Psicologia Financeira é uma leitura obrigatória se você quiser crescer financeiramente, querer se desenvolver na sua área financeira. Eu separei aqui 4 lições, porém o livro tem bastante lições além dessas 4 que eu separei as 4 lições que eu considerei ali mais importantes, as lições que mudaram a minha vida. Ele é um livro que fala muito sobre comportamento, ele fala muito sobre o seu mindset, estabelece ali algumas regras e alguns princípios para que você siga e você seguindo essas regras, esses princípios, você pode ter certeza que a sua vida financeira vai mudar. E se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever aqui no canal, não deixe também de deixar os seus comentários, as suas dúvidas aqui abaixo. Compartilhe esse vídeo aí com mais pessoas aí que você acha que se interessa por finanças. Por hoje é só, abraços e até a próxima.